O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando via Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Posidônio, caríssimo Diácono Edmilson, nosso Padre concelebrante, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, as duas grandes basílicas de Roma, dedicadas àqueles que nós consideramos as colunas da Igreja, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Estamos aqui também na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, e é tão bonito olhar para vocês e as filas de pessoas que estão ali no confessionário. Estamos quase encerrando o ano da misericórdia e as pessoas vêm se reconciliar com Deus, conduzidos pelo carinho da nossa mãe, a Rainha da Amazônia. As leituras de hoje, elas são muito significativas. A primeira leitura do livro do Apocalipse nos fala de um livrinho que está na mão de um anjo, e esse livrinho ele paira sobre o mar, sobre a terra, está entre o mar e o céu. E o vidente do Apocalipse recebe esta mensagem. Pega da mão do anjo o livrinho e come. Esse livrinho será doce na tua boca e amargo no teu estômago. Meus irmãos, minhas irmãs, que livrinho é este? É a palavra de Deus. É interessante que a palavra de Deus é apresentada como um livrinho. Jesus, o Verbo, a palavra de Deus, quando se encarnou, ele se fez pequeno. Tão pequeno que coube na manjedoura do presépio. Jesus veio pobre, pequeno, morreu crucificado como o último dos homens. Ele veio até nós, escolheu de tal modo o último lugar que ninguém lhe poderá tirar. E por isso esse livrinho pequeno é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus. E todos nós somos convidados a comer, assim como na Eucaristia nós comemos o pão e sabemos que é Jesus que está vivo.
Na Eucaristia, primeiro nós somos alimentados pela palavra. Na celebração eucarística nós temos a mesa da palavra e a mesa do pão. Que bonito hoje, todos nós somos convidados a comer a palavra de Deus. Mas esta palavra, que é doce ao paladar, quando ela entra, ela se torna amarga no estômago. Por quê? Porque o estômago tem que trabalhar. O estômago, quando recebe os alimentos, ele trabalha para assimilar os alimentos e transformá-los em nossa carne, em nosso corpo. Então a palavra de Deus que nós recebemos, ela tem que nos transformar. É o nosso trabalho da conversão permanente à palavra de Deus. O discípulo, a discípula de Jesus, é uma pessoa convertida a Jesus, que precisa de contínua conversão. A nossa conversão permanente, nos deixar transformar pela palavra de Deus. Este é o sentido bonito da primeira leitura. E diz também que essa palavra se torna amarga porque se deve profetizar. Nós devemos gritar o Evangelho com a nossa vida. E profetizar, muitas vezes, é denunciar a mentira, a injustiça, a corrupção, o ódio, tudo aquilo que destrói a vida, tudo aquilo que destrói a fraternidade e a paz. No Evangelho nós vemos Jesus expulsando os vendilhões do templo. Nós podemos dizer que o templo é cada uma de nós. E Jesus quer expulsar do nosso templo tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que muitas vezes quer ocupar o lugar de Deus. Idolatria é colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. E nós podemos colocar tantas coisas. Avidez pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo prestígio, orgulho, vaidade, autossuficiência. Tudo isso são ídolos de hoje que podem se aninhar no nosso coração, ocupar o espaço inteiro e não deixar Deus entrar. É por isso que hoje Jesus também quer entrar na nossa vida para nos purificar de tudo aquilo que nos impede a comunhão profunda com Jesus, tudo aquilo que nos impede de acolher a misericórdia do Pai, tudo aquilo que nos impede de ter um coração fraterno, generoso, aberto, disponível para amar e servir os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos hoje, na festa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, acolher a palavra de Deus como eles acolheram, como Pedro e Paulo acolheram a palavra de Deus e se deixaram conduzir, e conduziram esta palavra até o coração de Roma e deram um testemunho tão fiel que foram martirizados. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Demonstraram o amor a Jesus até o sangue, entregando a vida, porque se deixaram transformar pela palavra que tomou conta deles e souberam anunciar com profecia a tantos irmãos e irmãs. Vamos também pedir hoje que, pela força do Espírito, o Senhor nos purifique, que Ele tire de nós, do templo que somos cada uma de nós,
tudo aquilo que nos impede de acolher a palavra, de nos deixar transformar e conduzir pela palavra de Deus. E que Maria de Nazaré, aquela que sabia ouvir e guardar no coração a palavra, nos ensine a ser parecidos com ela. Ouvintes atentos, que acolhem a palavra, se deixam transformar por ela. Assim estaremos fazendo aquilo que ela nos disse, que nos deixou como seu testamento: fazei tudo o que ele vos disser. Amém. Amém.